Praticamente deu certo. Vamos lá. Pessoal, bom dia para todo mundo. Então, nós vamos começar os eventos do CEBTI Talks hoje. Meu nome é Alexandre. A palestra de hoje vai falar um pouco sobre dicas para times ágeis. Tá? A gente vai tentar falar alguns tópicos relacionados ao desenvolvimento ágil ou então a equipes ágeis, tá? Em relação à agilidade. Isso aqui não diz respeito somente a desenvolvimento, pode dizer respeito a qualquer, porque a agilidade não é só para desenvolvimento, é qualquer tipo de processo. Tá? Bom, quando a gente fala de agilidade, eu gostaria que vocês perdessem algum tempinho para dar uma olhadinha nesse cara aqui, que é o Manifesto Ágil. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhada. Se você digitar lá Manifesto Ágil, ele está traduzido para vários idiomas, tá? E dá uma olhadinha lá, porque tudo que é feito de processo de agilidade, vai ser, estamos inventando uma nova forma de programar, uma nova metodologia, dentre as várias outras que existem, tudo está apoiado nesses pensamentos aqui, pensamento ágil. Então lá tem várias coisas, inclusive tem vários tópicos, não é só, porque aqui é tipo assim, um pedaço do manifesto, mas se você for olhar tem várias coisas. Então tem coisa voltada para software, tem vários links lá que eles já comentam alguma coisa de software, de processos, tudo relacionado à ágil. Ok? Então seria interessante você pegar isso. Hoje em dia, o que eu tenho visto ultimamente, o pessoal fala o seguinte, ele fala assim, estão surgindo novas metodologias, estão surgindo muita coisa, mas o que não muda? É o fundamento, que é tudo baseado nisso daqui. Então você vai assim, eu estou errando, eu estou aprendendo, então se você tem que dar uma olhada nesse cara aqui, no manifesto, para você estar, de alguma forma, sabendo se você está seguindo um padrão, se você está indo... Porque às vezes você fala assim, estou trabalhando de forma diferente aqui na minha empresa. Mas se você está trabalhando no padrão, dá uma olhada aqui no manifesto ágil, porque aí você está falando se você está trabalhando segundo o pensamento. Porque ágil não é somente você falar assim, muda a forma de você fazer, tem todo um pensamento, é mais pensamento do que prática, entendeu? Então eu falo assim, faz a coisa desse jeito que vai ser ágil. Não, é todo um pensamento por trás, é mais uma cultura do que uma metodologia, tá? Se você pudesse falar, eu tratar dessa forma. Aqui um outro slide falando o seguinte. Primeira coisa, qual que é a visão de muitas pessoas, muitos gerentes, etc. Fala assim, eu vou mandar meu time fazer um curso de Scrum, um curso de XP, etc. Por quê? Porque hoje meu cenário, assim, eu tenho um monte de problema no desenvolvimento e eu quero acabar com esse problema. Então, o que você vai ver muito falando por aí é isso daqui. Método ágil não é bala de prata, é uma proposta para mudar o cenário atual. Então imagina que você tem um cenário caótico. Você fala assim, eu não tenho nada. Eu trabalho com o método mais ágil que existe, que é o Go Horse. Assim, não tem técnica nenhuma, não tem padrão nenhum. Então você tem um cenário que tende ao caos, tá? Que é caótico. Então, você fala assim, eu preciso mudar aquele cenário. Então, você pode fazer o quê? Aproveitar muitas propostas da metodologia ágil para tentar organizar o seu cenário. Aí você fala assim, mas eu vou aplicar Scrum numa equipe de desenvolvimento, vai resolver meu problema? Não vai resolver o seu problema. Ela vai ter um passo inicial. Assim, eu estou no caos, como é que eu posso melhorar? As metodologias ágeis, geralmente, elas facilitam de forma rápida você implantar e tentar organizar o que está um caos atualmente, certo? Mas não garante que agora eu estou com XP, estou com Kanban, estou com Scrum, vai resolver o meu problema, eu trabalho bem, agora não tem mais problema nenhum, certo? Então a metodologia não vai resolver seu problema, certo? Ela é só uma tentativa de você iniciar uma mudança no seu processo atual. Outra coisa, quando a gente fala de agilidade, muita gente, quando fala assim, metodologia ágil, qual é o primeiro conceito que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira palavra? Eu falo assim, metodologia ágil. O que vem na cabeça de vocês? Rápido. Mais alguma coisa? Rápido, eficaz. Mas essa seria também meio que um engano também. Quando você fala de ágil, só pensa o quê? Rapidez, velocidade. Então você fala assim, o método ágil é para eu fazer rápido. Não, método ágil não é só você fazer rápido. Tem um negócio muito mais importante que seria o seguinte, ele ser um cara bem maleável. Tá? Ser um cara que pode mudar facilmente. Você pode ter várias mudanças, ele se adequa facilmente
Então isso é muito importante, não só a velocidade. Na verdade, a velocidade é gerada a partir disso. Tá? O que a gente fala seria você ter uma capacidade de transpor obstáculo de maneira mais rápida e transparente. Aí você fazendo isso, você fica rápido. Tá? Então essa seria que é interessante também, não só a velocidade. Se você analisar todas as metodologias ágeis, que já vêm daquele manifesto ágil, vêm daqueles conceitos de agilidade, todas elas, independente do tipo, independente de se é XP, Crystal, Kanban, eles seguem sempre, eles têm sempre bastante isso daqui como importante. Eles seguem o ciclo PDCA. PDCA seria assim de Plan, Do, Check, Act. Se eu falar para vocês, isso aqui seria o seguinte, ó, planejar, executar, checar, né, verificar e fazer as adequações de acordo com as verificações que você fez anteriormente. Se eu falasse para vocês planejar, fazer, checar e assim, tomar as providências depois dos cheques e das correções, qual você acha que isso aqui que é mais importante você fazer na metodologia ágil? Qual desses conceitos você acha que é importante? Planejamento. Planejamento? Eu falo assim, hoje, o que a gente dá mais valor aqui? O final, a execução. Execução? Então seria o do. Então, quando você fala agilidade, o pessoal pensa, o negócio é o seguinte, vocês vão fazer, o negócio é fazer. Outra coisa, vocês conhecem a metodologia Scrum aqui? Vocês têm um pouco de conhecimento? Por exemplo, que a metodologia Scrum, você tem os sprints, aí antes do sprint você tem as reuniões de planejamento da sprint, aí você tem as sprints acontecendo, as reuniões diárias, depois chega no final tem reuniões, tem a reunião de você fazer a revisão de tudo que você fez. Tá? Se eu fosse falar para vocês, então se você fosse pensar, desse processo inteiro, que tem as reuniões, a reunião diária, tudo certinho, o que você deixaria de lado? Se eu pudesse cortar, assim, pessoal, se esse corte está tomando muito tempo da gente, vamos cortar. O que vocês cortariam? Por exemplo. Geralmente você vai cortar o quê? Reunião de planejamento no início. Você vai dizer, não preciso planejar, já tem as tarefas aqui, então mato o planejamento. No planejamento seria fazer a importância das tarefas, prioridade das tarefas, etc. E assumir tudo que ia ser feito, e mapear as tarefas, etc. Também você vai fazer o quê? Vai abrir mão dos finais. Chegou no final, todo mundo aqui, vocês não participaram, mas todo mundo aqui, a maioria, lembra que na sexta-feira a gente chamava o Denilson aqui, chamava o Pio, né, que era ele, e fazia assim, o que foi inteiro? Mostrava para ele tudo que foi feito, se aprovou, se aquilo lá foi positivo ou negativo. Certo? Mas assim, ia mais para o lado da apresentação, do que foi feito, apresentar o que eu fiz, tá? Que também faz parte desse cenário. Então, se fosse para tirar isso daí, geralmente as empresas fazem isso, eles tiram o começo, que é o planejamento, e tiram também o final. O final é o primeiro que eles cortam, que é a que você vai rever tudo que você fez e tentar olhar para o processo e ver como ele está funcionando. E tentar de alguma forma melhorar. Então, um dos erros é isso daí, as pessoas ficam focadas no fazer, deixa só a reunião diária, tá? E depois mata o planejamento e o final, que é você olhar como foi feito, ver os seus erros e tentar melhorar, sendo que isso aí era uma das partes mais importantes. Por quê? Porque senão o seu processo não melhora, você tem um processo que está com erros, está com problemas, e ele continua com problemas, vai continuar, porque você não para para ver o que está acontecendo, tá? Você não faz a revisão de tudo. Então isso aí seria uma dica importante, a gente está sempre olhando o que está sendo feito a cada semana, a cada ciclo, e falando assim, como que eu posso melhorar esse ciclo? Como que eu posso fazer melhor dessa vez? O que eu errei e o que eu posso melhorar? Certo? Tranquilo? Quando eu falo de agilidade, a gente fala de entregas rápidas. Então, se eu falo de entregas rápidas, de entregar, eu estou falando o quê? De eficiência. Eu quero entregar, eu quero ser eficiente, estou entregando. Só que a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente fala de eficiência, tá? Certo? Quando eu falo eficiência para vocês, o que vem na cabeça? Assim, aqui é um time ágil eficiente. O que vocês acham? Qual seria o retrato? O que vocês podem me falar? Posso sair daqui, senão... O que vocês falariam para mim? O que é um time eficiente? Qual é o retrato de um time eficiente? Tipo que não é. Tipo que não é? Time produtivo. Time produtivo. Time produtivo, o que seria produtivo para você, Taneta? Entregar o que pede de forma correta. Entregar o que pede de forma correta. No tempo hábil. No tempo certo. Isso. Vamos lá, vamos falar alguma coisa de eficiência. Fazer algumas reflexões sobre eficiência. Quando eu falo de eficiência, tem que sempre ter em mente o seguinte, eficiência é diferente de esforço. Tá? Então, por exemplo, às vezes tem casos que a gente fala assim, o que você está fazendo? Não, reuniões diárias que você está fazendo, toda vez tem, a pessoa está fazendo, está ocupada fazendo alguma coisa. Sempre, todo mundo está trabalhando e fazendo alguma coisa. Tá?
esforçando ao máximo. Agora, o que adianta você se esforçar ao máximo e chegar e não conseguir entregar nada? Então a gente liga mais eficiência com a sua capacidade de entrega. Você fala assim, ó, eu tenho 10 programadores que estão full time, 8 horas trabalhando. Ó, legal, então eu tô trabalhando legal, tá todo mundo empenhado, todo mundo se esforçando, ficando aqui até, tem gente que fica até 11 horas da noite trabalhando, toda semana. Beleza, então você está levando o esforço ao máximo. Aí o que acontece? Chega no final, você não entrega uma coisa, ou você entrega uma coisa que não está legal, então você não foi eficiente. Então, nem sempre você garantir que você está se esforçando ao máximo, você está sendo eficiente ao máximo. Tá? Eu falo assim, eu fiquei a semana toda focada em verificar quais os padrões de cores para minha tela de fundo do Manager. Mas você ficou, cara, você pesquisou, você viu todos os padrões que existiam no mundo. Tô sabendo, tô manjando. Beleza, mas aí, entregou indicadores, entregou os gráficos, entregou os menus? Não, entregou. Então, mas o que adianta? Mas eu me esforcei ao máximo. Então você tem que focar no que é importante, tá? E não somente em coisas que às vezes você tem que pensar assim, eu estou perdendo meu tempo em coisas que realmente estão agregando valor, entendeu? Então, às vezes o pessoal confunde. Você, estou fazendo o máximo, só que você está sendo eficiente no que você está fazendo, certo? Às vezes uma pessoa fala assim, ela trabalha 12 horas fazendo um monte de teste, um monte de coisa, aí chega uma outra pessoa e fala assim, não, você faz o seguinte, você faz dessa forma, você faz dessa. Aí você vai lá e resolve em 2 horas. Então quer dizer, você estava usando o seu máximo de esforço de maneira errada. Entendeu? Ficou claro? Aqui tem algumas reflexões. Não basta fazer o melhor, você precisa saber o que fazer e então fazer o seu melhor. Isso eu acho interessante. Isso aqui ficou muito evidente naquela época do que a gente estava fazendo os padrões do Manager. Então eu falei assim, todo mundo tem que saber, todo mundo, vou pesquisar isso, sair daqui assim, eu vou pesquisar. Aí todo mundo pesquisava, chegava lá, mas o que pesquisou, o que deu certo? Entendeu? Então, primeiro você precisa falar assim, o que eu preciso pesquisar, o que eu preciso entregar? Isso, então você dá uma resposta para aquilo. Então você tem que ter certo seu objetivo. O objetivo é esse, então depois você coloca todas as suas ações para fazer aquilo lá. Agora não adianta você colocar todas as ações para fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo. Eu me dediquei a semana inteira fazendo um negócio dessa forma. Aí a pessoa, eu quero de outra. Então quer dizer, primeiro você precisa saber o que você vai fazer. Tá? Mas também igual a gente estava falando com o Padinha hoje, né? Falei assim, vai ser feito dessa forma ou da outra. Senão ele pega, fica lá uma semana fazendo tudo para mudar. Não, mas eu não queria que mudasse, queria que só mudasse a conexão para o outro e colocasse as páginas aqui dentro. Entendeu? Um exemplo. Então a gente primeiro precisa saber o que fazer para depois tentar fazer o seu melhor. Em vez de focar no seu trabalho, foque na entrega do time. As tarefas são feitas individualmente, mas todas pertencem ao time. Isso daqui é aquele conceito que todo mundo sabe, né? Então eu tenho um monte de tarefa para fazer, aquelas tarefas pertencem aqui a todo mundo. Se uma pessoa falhar, quem falha não é a pessoa, é o time inteiro que falha. Certo? Você vai dizer, mas cada um tem a sua parte. Assim, praticamente, na verdade, quando a gente está trabalhando com metodologia ágil, quando a gente tem uma lista de tarefas, a pessoa individualmente, ela vai fazer o quê? Ela só vai servir para falar que foi ela que fez. Mas, teoricamente, a tarefa pertence ao time inteiro. Porque se eu não conseguir fazer aquela tarefa, alguém deveria vir me ajudar, ou deveria pedir ajuda para alguém, e todo mundo fazer, participar de cada tarefa. Certo? Tem até um pessoal que está falando agora que nas reuniões diárias, quais são as perguntas que o pessoal faz nas reuniões diárias? Tipo assim, o que eu fiz, o que eu vou fazer, e se está tendo algum impedimento. Né? Isso aí que fala geralmente nas reuniões diárias do Scrum. Mas o pessoal está procurando adotar uma mentalidade seria o seguinte, o que eu ajudei a fazer, o que eu vou poder ajudar hoje o pessoal e o que eu aprendi a fazer, o que eu aprendi a fazer ontem, que eu sei fazer hoje que eu não sei fazer, não sabia fazer ontem. Tá? Aqui também sempre fala aquela questão, que lá na metodologia, no Manifesto Ágil já fala disso daqui. Tá? Equipes ágeis são o quê? Autogerenciadas, um ambiente colaborativo e multidisciplinar. Equipe autogerenciada seria o seguinte, a equipe ela tem que decidir suas coisas, definir as suas metas, tentar trabalhar o máximo possível sem intervenção de outras pessoas. Então, praticamente seria o seguinte, eu não teria aquele papel de pessoa, como é que fala? Comando e controle. Né? Falei assim, eu quero que você faça isso e eu vou ficar controlando para você fazer isso. Não, equipes autogerenciadas, elas sabem o que elas têm que fazer, elas vão fazer tudo para fazer aquilo lá. Certo? Para não ter cobrança. Tá? Inclusive, acho que isso
na parte de desenvolvimento, a pessoa fica do seu lado, cobrando, te pressionando, sabe que gera um estresse para cada analista, etc, etc. Tá? Mas o que acontece? A gente está fazendo isso de forma certa para que a gente não precise ser cobrado. Então, se a gente trabalhar de forma que não precisa ser cobrado, essas cobranças vão sair, vão diminuir. Agora, se não tem eficiência, se não tem integração, se não tem aquele pensamento ágil lá, então aí você precisa ser controlado. Beleza? Ambiente colaborativo e multidisciplinar. Quando a gente fala colaborativo, é todo mundo está pensando da mesma forma e está colaborando um com o outro. Tá? Eu sei o que a minha equipe precisa e eu vou trabalhar em conjunto com ela. Eu não vou trabalhar batendo contra ela, entendeu? Jogando contra ela. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou trabalhando junto com a equipe, estou colaborando com a minha equipe. Quando eu falo multidisciplinar, seria relativo assim, cada um conhece uma coisa e cada um precisa se ajudar. Então, tem gente que sabe jQuery, outro sabe JavaScript, então todo mundo um sabe Android, então todo mundo vai precisar se ajudar para chegar no melhor coeficiente e você conseguir maior eficiência. Isso daqui é fato, certo? A gente tem que refletir se a gente está trabalhando dessa forma, tá? Para tudo fluir bem, certo? Porque a partir do momento que a gente não tem esse tipo de cenário, a gente já está indo contra aquele manifesto ágil. Beleza? Lembrando que lá, se você ler o manifesto ágil, ele fala lá no começo, ele fala assim, ó, a gente está dando mais valores às pessoas do que a ferramentas. Então, o pensamento ágil sempre prima pela pessoa, pela cultura pessoal, tá? Do que assim, ó, ela não quer fazer o seguinte, ela quer mais ver se a pessoa está produzindo, ela está bem, produzindo bem, ela está produzindo melhor que ela pode, ela está trabalhando bem, do que assim, ó, o que a pessoa produziu hoje? Vai lá e conta, a Miriam desenvolveu 500 linhas de código, o Vermelho desenvolveu 1000, o Rodrigo desenvolveu 200, entendeu? Então isso aí não é mais para a área de engenharia, não para a parte de ágil. Tá? Um outro mito aí que o pessoal fala é o seguinte, eu trabalho com metodologia ágil, então eu tenho que entregar, que é aquele foco no do lá, que às vezes é estranho, só focar no do. Mas o que acontece? Então, metodologia, às vezes o pessoal fala, metodologia ágil, é ágil, então não precisa documentar nem especificar, certo? Mas não é isso. Times ágeis precisam de documentação e especificação, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que, ao invés de você ter uma especificação de 500 folhas, você vai ter uma especificação de 100. Então é uma documentação e especificação mais lean, mais light, tá? Então, mas você precisa delas, porque senão você não tem como se organizar. Então você documenta o básico, e não deixa de documentar simplesmente. Vou fazer e não vou documentar. Não, a equipe ágil precisa de documentação. Beleza? E a gente tem que sempre olhar para isso, que é importante. Por mais singela que ela seja, ela deve existir. Isso daqui é um padrão, geralmente, quem dá muito foco naquele do que a gente fala, já cai nesse, o pessoal fala de anti-pattern, né? Que seria times ocupados, sendo que para o desenvolvimento ágil, o que seria legal seria times conquistadores, seria o padrão do time ágil. Então o que seria um time ocupado? É um time que está sempre fazendo um monte de coisa, mas nunca está integrando nada, não está integrando nada de forma legal. Agora times conquistadores tem que pensar o quê? Eu estou entregando um monte de coisa, está funcionando, isso aqui não volta mais para mim, certo? E geralmente o que a gente vê a patinada é aqui. Está todo mundo ocupado, fazendo sempre as mesmas coisas e patinando nos mesmos erros e não sai do lugar. Tá? Então, que vai naquele negócio da eficiência. Entendeu? Então a gente tem que tentar ao máximo ser isso daqui. Eu sou um time que entrega. Tá? Entrega coisa pronta e que não volta, que não tem retorno e que está legal. Beleza? Uma outra coisa que atrapalha muito, que aí vem daquele negócio do time ocupado, que seria o DOD, que seria Definition of Domain. Quando a gente está delegando tarefas, ou trabalhando com tarefas, a equipe inteira tem que fazer o seguinte, falar assim, ó, já que ela é auto-organizada, falar assim, ó, qual é a minha definição Definition of Domain seria definição de pronto. Então eu falo assim, ó, vamos chegar aqui e falar assim, ó, o que é pronto pra gente? Pronto é quando a tarefa foi desenvolvida, foi analisada e desenvolvida, testada e com design está na produção. Então isso é pronto. Então eu vou dar uma tarefa como pronto quando ela estiver na produção. Então, a partir desse momento, todo mundo está pronto, então na minha cabeça está na produção. Não, o pronto é quando eu coloquei para homologação. Fiz os testes, fiz o que tem que fazer, está com layout que está na homologação. Então, está pronto assim? Tá. Então, todo mundo usa como padrão isso. Entendeu? Por quê? Porque senão é o seguinte, a pessoa diz, o meu está pronto. Só que aquilo lá, fala assim na reunião diária, está pronto, aí você vê a pessoa falando, daí
2 dias volta naquilo lá, aí depois volta de novo, então não estava pronto, entendeu? Aí você vê que não tinha testado, você vê que não tinha nem subido para produção, etc. Então tem que todo mundo trabalhar no mesmo padrão. Qual que é o nosso padrão de pronto? Isso aí quem define não é aquele o pessoal fala, não é Scrum Master, não é PO, é a equipe. Tá? Beleza? Qual seria o papel do Scrum Master nesses casos aqui? Definition of Done. Pessoal, vamos definir aqui o que é pronto? Aí vocês combinam aqui o que é pronto. E fica só para alertar que a gente não tem uma definição de pronto. Com relação a apontamentos, tá? Mas, eu sou ágil, não preciso além de fazer documentação, não preciso apontar, não preciso fazer o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Na verdade você precisa, tá? Por quê? Porque mesmo você tendo pouca documentação, tudo tentando ser o mais magro ali possível, o que acontece? Se você fizer tudo e não tiver métricas, o que foi feito? Quantas tarefas a gente fez semana passada? Se a gente não tiver isso daí, tá? A gente não vai conseguir também ver, passar para a gerência com nossas métricas. A equipe de desenvolvimento fez tantas tarefas. Então, mais ou menos qual a média que deu, etc. Então, a gente tem que ter métricas sempre para tentar melhorar o processo e para dar informações para a gerência. Certo? Não precisa ser muito, falar assim, eu preciso fazer, vou trabalhar e não vou anotar nada, que é o que a maioria do pessoal faz. Então, assim, vou fazer e vou anotar tintim, abrir o editor. Não, ninguém está falando isso. A gente tem que ter só uma noção do seguinte, o que você fez com o seu tempo, em cada tarefa. Por quê? Porque depois é só anotar, uma simples anotação, estou começando a fazer isso, terminei de fazer isso. Porque depois a gente consegue olhar e ver, a gente consegue saber se evoluiu de uma semana para outra, de uma sprint para outra, etc. Tá? E isso aqui também, você está vendo que tudo é equipe. Será que eu vou anotar para você o que você precisa fazer? Não sei, tem que anotar. Certo? Agora da parte de engenharia, que seria a parte técnica mesmo, entre aspas, falar um pouco da parte técnica. Tempo ali tudo. Todo mundo conhece a teoria do Darwin lá, da evolução das espécies? Aí geralmente o pessoal lembra o seguinte, os mais fortes sobrevivem. Então o vermelho sobrevive em todas, né? Na verdade, o mais importante também, além de ser da força, é o seguinte, além de ser forte, você tem que ser adaptado. Então a pessoa sempre escreve essa parte na teoria. Então, os mais fortes e adaptados sobrevivem. Da mesma forma, vou fazer uma analogia para o código, tá? Software. Qual é o melhor software? Qual que é o software que vai sobreviver? Qual é o software que vai ter mais duração? Qual que é o software que vai ser mais utilizado? Qual é o software que vai dar menos problema e vai estar menos fadado ao desuso? O que o software que se adapta facilmente às mudanças. E como seria o software? Como que eu poderia fazer um software que se adapta às mudanças? Eu não pegar da minha cabeça e sair direto fazendo código. Não, eu planejando, fazendo, usando boas práticas. Então as boas práticas é para isso que elas estão aí, para possibilitar melhores adaptações. Então, eu tenho um software que está sem camadas, então ele é mais difícil de acoplar num outro site, incorporar em outro projeto, e aí vai. Então eu tenho um bloco que é difícil da manutenção, ninguém quer mexer, então aquele cara vai ficar esquecido lá que vai mexer naquele cara. Então essa que é a intenção. Assim, se você usar as boas práticas, tá? Uma boa engenharia, que a gente fala, então você vai estar se adaptando melhor às mudanças. Você parametrizando o software, pensando em... não pensar só em resolver o problema agora. Eu penso o seguinte, como que vai estar daqui 5 anos isso daqui? Como vai daqui 2 anos? E se mudar o cenário? E se, por exemplo, eu pegar e falar assim, está vindo uma grande empresa agora que vai nos utilizar nosso portal. A gente precisa só passar alguns códigos, informações para eles poderem estar fazendo integrações. Aí eles olham o nosso framework e falam assim, nossa, esse cara lá é uma dor pra caramba. Entendeu? Então tem tudo isso daí. Você tem que pensar que o código também não é só para você. Tem várias pessoas que vão poder reutilizar aquele código. Nessa parte de codificação tem um livro que eu acho legal, que é esse Código Limpo, Clean Code, do Uncle Bob, tá? Do Robert C. Martin. Ele sempre fala, né? Ele fala sempre várias teorias. Tem uma das teorias ele faz várias analogias do mundo real à prática de software, né? Então, igual uma das coisas que ele sempre fala, que eu acho engraçado até, mas é legal, seria o seguinte: todo programador utilizasse o lema do escoteiro. Ele fala assim, lá nos países, ou em outros países que tem essa cultura de escotismo disseminada, então você tem várias pessoas que, os escoteiros de Ribeirão vão visitar os escoteiros de São Paulo. Então eles vão ficar hospedados lá durante um mês. Tá? Então ele sempre fala isso, ele fala que o lema do escoteiro é isso, ele sempre, ele encontra um lugar, vai lá se ficar acampado no lugar, a hora que ele sair vai deixar aquele lugar melhor do que ele encontrou. Fazendo analogia ao código é o seguinte, você está mexendo num código, você
vai fazer o quê? Você vai deixar ele como tá? Ah, o código está zoado, deixa ele como não. Vai lá e melhora. Porque depois você melhorou aquele código, outra pessoa que pegar vai fazer a mesma coisa. Aí você vai chegar no momento que você sai do caos, sai de um código ruim, até chegar num código excelente. Só fazendo essa prática simples, tá? Certo? Beleza? Esse cara também, ele fala disso daqui, isso aqui ele bate nas palestras dele, sempre bate. Fala assim, ó, você é o responsável pelo seu código. Código de qualidade, limpo, expressivo, é o resultado da produção de um bom programador. Um programador que se importa sempre, escreve o melhor código. Se assume uma dívida técnica, de pagar a mesma no menor prazo possível. Afinal, essa é a sua responsabilidade. E é intransferível. Então ele fala o seguinte, você tem as tarefas. Aquilo que eu falei, que para que serve as tarefas são do time. Mas quem faz fica anotado com o nome dele, quem fez naquele momento, quem foi a última pessoa que trabalhou naquele módulo. Tá? Então a pessoa, quando está codificando, como é uma coisa que é difícil você ficar revisando o código, etc., então fica da responsabilidade do programador. Aquele código que você escreveu está com bug, mas quem errou foi o time. Não, mas quem escreveu o código foi você. Então você tem que pensar nisso. Você é o maior responsável pelo código que você escreve. Se você escreve um código desleixado, isso aí vai ter a ver com a sua personalidade. Então o cara também fez isso aqui de maneira desleixada, não desleixado. Tá? E aí vai. Então sempre... E quando a gente fala de pagar a dívida aqui, vocês entendem que eu estou falando de pagar uma dívida técnica? Dívida técnica é o seguinte, eu estou fazendo um código, eu estou consciente que lá é só para resolver o problema ali. Vou ter que mudar aquele código. Mas você tem que se comprometer, que se você fizer isso, vai tentar resolver aquele problema o mais rápido possível, não esquecer ele para sempre. Tá? E o programador faz muito isso, ele faz, isso aqui vai ficar assim, semana que vem eu mudo. Aí, passou 5 anos, está lá aquele código que ele fez e continua lá. Tá? Tranquilo? Aí aqui é mais ou menos alguns carinhas que eu tinha usado para tirar referência disso daí. Esse aqui é o Uncle Bob, esse aqui é o Tim, que é desse cara aqui que fala de Scrum e métodos ágeis. Esse aqui é o Ken Schreiber lá, que é o cara que criou o Scrum. Beleza? Bom, temos 2 minutos ainda. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, é o seguinte, toda essa metodologia ágil, bacana, legal, mas o que você vê a parte ruim dela, de implantar isso em uma equipe? Quais são os empecilhos? Quais são os empecilhos? Quais são? Mas você fala assim, mas faz a partir de qual cenário? Você já tem uma equipe desorganizada. Exatamente. O empecilho, igual eu sempre falo, igual eu falei ali, o problema nunca foi e não está sendo o quê? Ferramentas e tecnologia. O problema são pessoas. Por isso que a metodologia age em pessoas. Por exemplo, então a gente vai implantar alguma coisa, a tecnologia não vai brigar contra a gente. Ela vai estar sempre a favor. Agora as pessoas, não, eu não quero fazer dessa forma, não quero trabalhar assim, aí é o maior obstáculo que eu acho que a gente tem. O maior obstáculo. Tá? E depois é aquelas coisas aqui, tipo assim, não anotar, não fazer documentação. E aquele negócio de focar no que só fazer, que é o focar no só fazer. Você tem que pensar em melhorar, olhar o que você fez e tentar melhorar. Isso eu acho que é interessante. Beleza? Por que a gente abandonou a parte de planejamento, a parte de checar o que está pronto, de ver o que eu fiz? Porque hoje a gente só faz as reuniões diárias. A gente não tem a primeira reunião que é o planejamento e nem a última que é tem um negócio que a gente fala que daí seria isso daí que se aplica, que o negócio é o Scrum Buddy. É tipo assim, é um cara que faz assim, o que você trabalha com Scrum? Eu trabalho com Scrum Buddy, mas eu não faço reuniões diárias, mas eu eu trabalho com Scrum. Então você não está trabalhando com Scrum. Tá? O que fez basicamente isso é o seguinte, a própria quebra da metodologia. Quando você está trabalhando com Scrum, você trabalha mais ou menos com escopo fechado. Você faz, na reunião de planejamento, você pega e fala o seguinte, tenho essas tarefas para fazer e eu vou me comprometer em entregar isso daí, certo? Aí você pega, sabe que você tem 100 tarefas e o seu time tem 5 pessoas e a semana inteira para resolver as 100 tarefas. Quando o teu time teve sucesso? Quando ele entregou tudo. E lá no final você apresenta que você entregou e você fala, eu consegui ou não consegui. E aí que estava um problema. A gente chegava na segunda-feira e fazia a gente já subvertia o processo aí. A gente fazia segunda-feira, tinha 100 tarefas entrando. A gente assumia aquilo lá. Aí durante a semana, ia entrando tarefa. Aí a gente ia colocando lá no quadro com papéis de cores diferentes. Não se lembra disso aí, não se lembra? O pessoal que estava aí? O que acontecia? Chegava no momento que você tinha mais entrante do que planejado. Então você não consegue nunca entregar.
Entendeu? Então você vai falhar sempre. Então, não, mas a gente precisa fazer isso. Aí a gerência, a direção falou assim, não vou conseguir fazer isso. Você sempre vai ter que fazer isso. Tá? Você sempre vai ter que trabalhar nesse formato. Vai entrar e você tem que aceitar. Beleza? E isso aí foi um dos motivos. Outro problema que a gente tem, que eu até estou estudando, estou vendo, é o seguinte, o Scrum ele é meio complicado, quando, por exemplo, o Scrum, né? Ele é meio complicado quando você fala de trabalhar com múltiplos projetos. Tipo assim, a mesma equipe com múltiplos projetos. Você pode ver que as equipes que têm mais sucesso trabalhando com Scrum são as equipes que são assim, tem poucos projetos, aí você vai ficar, cada equipe focada num. Por exemplo, eu vou fazer um manager. Aí você tem 5 pessoas, você tem as sprints do manager, fazendo só coisas do manager. Aí você consegue fechar. Agora você está no manager, entra coisas de EAD, etc. Fica bem mais complicado, entendeu? É mais fácil você entregar aquilo que acabou de entrar do que aquilo que você estava fazendo. Então a gente está estudando, eu estou estudando uma outra proposta para passar por Denis, que é um cara que ele é mais lindo que o Scrum, tá? Que é um cara chamado Kanban, que é legal, o Lean Kanban. Que aí você não tem reuniões diárias, você tem o que tem aqui, mas é mais compatível com esse cenário. Você tem tarefas que tem aqui e você tem que chegar no final. Aí você vê onde está impactando, onde tem fila, tem um monte de coisa lá. Que é mais adequado à realidade aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, espero que tenha contribuído, não tenha sido tão chato e eu gostaria de estar aqui na próxima encontro vendo alguma outra pessoa falar aí. Beleza? Então tá, bom dia para vocês, bom trabalho. Vou liberar. Tomara que tenha.